Shalom, igreja. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Queria louvar você que faz parte desse projeto também pelas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero convidar a... Não agora, mas se você gostar desse conteúdo, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like, não deixe de clicar nos sininhos de notificação. Algumas pessoas falam, pastor, eu não estou recebendo as notificações do canal. É porque você precisa clicar no sininho que tem aí das redes sociais para que você possa estar sendo avisado quando entra um conteúdo novo no canal. Esse é o mistério, amém? Essa noite eu quero falar de um assunto bem interessante, uma ministração que o Senhor Deus trouxe à minha vida na semana passada, enquanto eu estava na cidade de São Paulo. E é muito interessante que eu, em princípio, estava atrasado, né, para o compromisso que eu tinha. E no meio do caminho encontrei uma pessoa, né, que fez parte da minha história, né, uma pessoa que serviu comigo anos atrás. E aí a gente começou a conversar e quando a gente viu, a hora passou e se juntou outras pessoas ali. E quando a gente, de repente, entre muitas histórias de caserna, e você para imaginar, e quando você tem 30 anos de caserna, você tem muita história para contar e para ouvir, né? Então, mais alguns antigões ali conversando e de repente um deles trouxe não somente uma história, mas ele trouxe uma pérola, que quando eu ouvi aquilo, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração: eis aqui o tema da ministração na próxima semana, a igreja. E Deus é maravilhoso, porque da mesma forma que Ele me trouxe a ministração, eu soube da presença do nosso pastor Arthur, que estaria conosco, e eu de imediato falei assim, não, quero franquear a oportunidade para você estar ministrando a igreja nessa semana. E ele, um homem muito sensível, de repente ele chegou ontem à noite e falou assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que eu preciso ser ministrado e não ministrar. Eu falei, o meu Deus não é um Deus de confusão. Por questão de honra, eu queria passar a oportunidade para você estar trazendo a palavra essa noite. Eu queria, né, que você tivesse essa experiência de estar ministrando essa jovem igreja. Mas eu falei, Senhor, o que eu faço? E ele fez, eu não precisei fazer nada. E talvez aí seja a primeira lição dessa missa. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer e esquece de entregar na mão dele as equações, né? Parece até uma jovem estudante que eu conheço, né, que mora na minha casa, onde de repente foi assolada pelos problemas de Bhaskara, né? A Bhaskara de repente se jogou na vida dela e ela estava ali sofrendo com aquelas incógnitas, aquelas questões de coeficiente. E de repente eu olhei e falei, minha filha, o que tanto te assola? E ela fala, pai, eu estou a ponto de largar os estudos e começar a ser pescador, artesão, alguma coisa. Porque Bhaskara entrou na minha vida. E de repente eu orei e falei assim, Bhaskara é um velho conhecido meu, minha filha. Eu posso te ajudar. Só que ela não me trouxe para dentro da equação do desespero dela. Olha que interessante. Aí você fala, não acredito, porque entre uma das suas diversas formações também consta o quê? Ser um daqueles discípulos de Bhaskara, coincidentemente. E aí eu perguntei, minha filha, por que você não me procurou? Ela, pai, eu não sei, é por causa das conjecturas, da questão climática, da questão de pressão. E ela deu uma resposta que eu não tenho nem coragem de dividir com a igreja, né? Porque eu me sentiria envergonhado com tal. E eu sei que muita gente iria procurar, né, o Facebook dela para reclamar com ela pelo que ela falou, né? Então eu prefiro não falar o que ela falou. O fato é, depois de alguns estalos de dedo, uma caneta e um lápis para confirmar o resultado, minha filha já está agora pensando em ser o que é médica, engenheiro, não sei, agora ela já quer, porque as coisas de Bhaskara já não viraram mais um problema. Mas a grande questão que eu trago é que ela não estava trazendo quem podia ajudá-la a resolver o problema. E ela estava sofrendo dentro da minha casa, onde ela tem um professor de matemática pós-formado na área. Olha que interessante, é um exemplo clássico que eu divido com a igreja agora, mas graças a Deus agora já trocou telefone com Bhaskara, já virou best, já está curtindo as páginas de Bhaskara na internet e a vida continuou. Então essa era uma incógnita que eu tinha, mas Deus resolveu a incógnita. Era coeficiente de segundo, até terceiro, quarto grau, não importa, Deus resolve. Ele te dá o caminho para resolver. Às vezes ele te mostra como fazer, às vezes ele mesmo faz. E eu falei, Deus, tu és maravilhoso. Então, em cima disso,
Um presente para a igreja aí, em especial para esse lindo casal, falando sobre a mensagem dessa noite, que vai falar sobre SOS, a hora do resgate. SOS, a hora do resgate. Eu dou uma pausa aqui e chamo a uma reflexão. Quantos de vocês, quando olham para uma pessoa, que às vezes é do seu convívio, às vezes nem precisa ser, e você tenta conversar com ela, as questões da direção do seu olhar já demonstram muito do que ela está passando. Às vezes você olha para a pessoa e você está tendo uma conversa, e quando você entra num tópico, às vezes essas pessoas fazem o quê? Baixam a cabeça e começam a olhar para o chão. E quando essas pessoas fazem isso, você, que é uma pessoa perspicaz, uma pessoa inteligente, estudada, já remonta o quê? Essa pessoa está como? Se fosse múltipla escolha. Tu tá conversando com ela, tu toca no assunto, ela baixa a cabeça e começa a olhar pro chão. Ela tá feliz? Ela tá esperançosa? Ela está radiante quando ela faz isso? Normalmente, as pessoas quando fazem isso, elas estão sem esperança. Tristes, turbadas. Então você quando coloca a conversa, você lança o ponto, você olha para ela, quando as pessoas tendem o quê? Baixar, você já consegue fazer Normalmente, o diagnóstico já vem rápido. Essa pessoa está com dificuldade, essa pessoa está com problema. Mas da mesma forma, quando ela vai e levanta os seus olhos e ela começa a conversar contigo olhando em frente, já passa o quê? Essa pessoa está fazendo uma projeção. Essa pessoa está, você falando e ela fica ali parada, perdida no olhar, olhando no horizonte. Ela já consegue imaginar onde vai ser o próximo ponto, onde ela vai ter que parar para respirar e pegar água. Onde vai a próxima expectativa dela, a próxima linha de chegada que ela precisa cruzar. Então, normalmente, essas pessoas estão olhando para frente. Porque elas estão confiantes. Então, elas olham, como a gente escuta muito no militarismo, né? Aí eu lembro que teve uma pessoa que me procurou e falou assim: pastor, eu queria dizer que você está usando um linguajar muito viciado. Eu falei: como assim um linguajar muito viciado? Você usa muito termos da caserna. Eu falei: me ajuda aí, cara, eu tenho 30 anos de caserna, tu quer que eu fale de quê? De termos de engenharia no púlpito, eu tenho que falar de coisas que realmente eu estou cheio. Então, a gente acaba usando linguajares e paralelos da vida da caserna, que, por sinal, a Bíblia é recheada disso, plenamente recheada disso. Então, fazendo um paralelo, o que eles fazem? Você mantém assim a imobilidade e o olho o quê? Fixo no horizonte. Você mostra com aquilo que você está confiante. Não é isso? Então, é aquela situação garbosa, que você, não, eu estou confiante, eu estou pleno, então mantenho meu olhar fixo, não baixo a cabeça. Mas existe uma terceira vertente, que é o quê? Quando a pessoa não sabe o que fazer. Ela não consegue nem estar triste, e ela também não consegue ter confiança plena. Essa pessoa está confusa, essa pessoa está talvez até desesperada. O que essa pessoa tende a fazer? Abre em Salmo 121, vamos ler juntos o que essa pessoa faz. Salmo de número 121. E aí começamos a fazer uma construção sobre o porquê da mensagem, o porquê do título dessa mensagem, e essa administração tão bonita que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E o Salmo 121 diz o seguinte: Deus é o nosso protetor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não cochila, não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para todo sempre. Eu tenho que parar nesse momento, porque o Espírito Santo ministra no meu coração, jovem Eric. O Senhor manda dizer claramente: não se preocupe, o Senhor guarda a sua saída e guarda a sua entrada.
Então, em nome de Jesus, eu já profetizo que o teu caminhar, o teu deslocamento até o teu local será em paz, sob a proteção do Deus Altíssimo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Então, faz um paralelo aqui ao que o povo de Israel, na dependência do Senhor, passava sobre a questão de ter a coluna de glória, protegendo ele, trazendo um conforto em meio ao calor do deserto, e ao mesmo tempo, quando vinha a lua, não era a lua que fazia mal, eram os perigos noturnos que eles tinham no deserto, os animais que estavam ali, a questão da amplitude térmica que você tem no deserto, que você vai de 50 a 0, numa questão de estalar de dedos. Então, aí vinha a coluna de fogo que trazia a proteção da lua. Então, é um paralelo que ele faz aí, né? Não da noite, mas ele parafraseia falando sobre a lua. Então, a coluna de fogo trazia o quê? O conforto, o calor, a proteção, onde aquela luz brilhando naquele lugar afastava as trevas, afastava os seres das trevas, se é que você consegue entender plenamente. E ali ele falava não somente das questões rastejantes, dos animais que andavam ali, de serpentes e escorpiões, mas ele falava também plenamente sobre os espíritos do inferno que rodeavam o povo, tentando atacar o povo. O Deus Todo-Poderoso está a nos guardar. Ele está a nos proteger. E essa reflexão ele nos trouxe de uma forma muito clara. Por quê? Porque as pessoas que estavam em momentos de dificuldade faziam o quê? Não, pura e simplesmente olhavam para baixo e sabiam que não era momento de manter fixo, porque não havia essa expectativa, não havia essa esperança. Então, o que ele falava? Faz uma terceira coisa, eleva os teus olhos ao Senhor, porque lá em cima, nos altos montes, dizendo do céu, vem a resposta para o teu coração. Eu não sei o quanto você está turbado, eu não sei quantas dúvidas estão batendo à sua porta, ou até mesmo já conseguiram arrombar os ferrolhos do seu castelo, mas eu quero dizer que você precisa levantar os seus olhos ao céu e clamar para que o general dos generais mande o seu exército, mande carros de fogo, mande anjos e arcanjos para guerrearem essa guerra contigo, porque você vai poder dizer no momento certo, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque é isso que a palavra me promete. Mas ele fala, como falou lá no começo, aquele que permanece em mim, eu permanecerei em ti. Então, existem algumas coisas que precisam ser seguidas. E a primeira que ele já falou, a igreja essa noite, é que nós precisamos estar conectados à videira. Não se desconecte, porque um galho desconectado é um galho morto. E um galho morto não tem como dar frutos, não tem como ter viço. Então, em nome de Jesus, eu não sei como você está, mas eu te convido a se conectar plenamente à videira. Não parcialmente, não daquela encostada, não. Faça parte plenamente disso, para que você possa experimentar plenamente das promessas que existem para as nossas vidas. Amém, igreja? Então é isso que diz o Salmo 121. E aí eu paro desse 121 e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre a questão do socorro. De onde me virá o socorro? Quando nós entramos na nossa vida cotidiana, quando nós entramos no mundo natural onde nós vivemos, nós vemos que existem diversas profissões que se especializam em trazer socorro para as pessoas. E aí a gente pode ir em diversas áreas, diversas profissões. Na primeira, a gente pode passar pela área emocional, uma das minhas formações. Você tem psicólogos, psicanalistas, analistas, pessoas que decidem estudar para o quê? Para trazer conforto a pessoas que estão em meio a um conflito almático, um conflito emocional. Então você se especializa em ajudar essas pessoas, em trazer resposta a pessoas que estão desnorteadas, pessoas que não sabem o que fazer. Por mais que muitas vezes, aí eu posso colocar também na área emocional aqui, muitas vezes nós colocamos como líderes religiosos, onde nós precisamos falar para as pessoas, você talvez não esteja enxergando para onde está, porque você precisa olhar para cima. Aí alguém fala, orientação pelas estrelas. Não, você precisa olhar para o alto, de onde virá o meu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, às vezes, a gente está ali nessa conotação e fala assim, ei, e você está olhando tudo, você está tentando, e às vezes é só você chegar e falar assim, ei, olha para cima. De cima vai vir a tua resposta, de cima vai vir a proteção que você espera. E às vezes a função dessas pessoas que trabalham em ajuda em área emocional pode passar somente por essa resposta. É interessante. Eu atendi uma pessoa há poucas semanas que ela estava tendo um aconselhamento emocional e o profissional onde ela estava se tratando, sabendo que ela era evangélica, chegou e falou para ela, até aqui eu te ajudei. Mas existe um detalhe, uma parte que eu estou vendo desse tratamento que não está fechando. E de uma forma muito tranquila, eu falo para você que eu acho que você deve procurar um líder religioso da tua religião,
para conversar com ele, porque existem algumas coisas aqui que estão passando das questões clínicas. Eu achei interessante, porque essa pessoa, né, de uma outra denominação, de uma outra igreja, procurou saber e chegou até mim, sabia que eu era pastor, mas também era analista. Então ela me procurou e falou, poxa, você teria como me atender, não sei o quê, e contou o caso. Eu falei, poxa, que interessante. Essa profissional está atendendo ela, mas entendeu que de todos os problemas existia uma parte que ela, tipo assim, essa parte aqui eu não vou poder te ajudar. Essa parte aqui é uma outra história que eu acho interessante você procurar alguém que tenha capacidade de fazer. E assim está, ela continua fazendo o tratamento psicológico dela, mas existiam algumas coisas específicas que nós estamos tendo prazer de tratar. E eu creio no Deus Todo-Poderoso, que ela começou a olhar para o alto. Ela não está olhando para mim, ela está olhando para o alto. E ela está começando a ver respostas. No momento que ela decidiu olhar para o alto, coisas estão já acontecendo na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra área que se especializa em ajudar pessoas são as pessoas que trabalham com movimentos, recuperação de movimentos. E aí a gente pode falar agora dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionais. São pessoas que decidem cuidar da vida de outras pessoas para o quê? Para reabilitação. Seja na questão propriamente de fazer uma movimentação motora ou aqueles que trazem uma reabilitação diante de uma dificuldade maior, como terapeuta ocupacional, né? Onde vai trazer um estímulo, de repente, de uma pessoa que agora é cadeirante ou uma pessoa que perdeu. Então, ela consegue, né, tanto nesse multifuncional, né, multidisciplinar, fazer com um trabalho conjunto, eles conseguem chegar a um consenso de trazer qualidade de vida de volta àquelas pessoas. Então, é um outro grupo de pessoas que eu louvo a Deus porque existem, porque são pessoas também que ajudam claramente. E a gente chega numa terceira área, que é na área da saúde. E aí a gente entra propriamente nos médicos e nos enfermeiros, que são pessoas que decidem trabalhar com as questões complexas das dores físicas propriamente, das dores, das enfermidades, das necessidades de operação e etc. Então é um outro grupo de pessoas que também decidiram fazer parte de uma equipe de socorro. Então, esses profissionais têm uma coisa em comum. A maior parte deles trabalha de que forma? Eles preparam um ambiente, preparam um lugar, colocam uma placa nesse lugar, dizendo, aqui é um lugar de socorro, aqui é um lugar de atendimento. E eles ficam ali de sobreaviso, esperando num delta T de horário, às vezes revezando-se em turnos, dependendo do que a gente esteja falando. E ali chegam as pessoas com dificuldade, que conseguem ver, eu tenho essa limitação, eu tenho essa dificuldade, eu estou com uma dor, eu estou com uma bursite, ou eu estou com um calejamento, ou eu estou com uma atrofia. E aí essa pessoa, vendo qual é o problema, que ela, ou uma dor emocional, ou um trauma diante de uma frustração, ela consegue identificar a dor que ela tem e ela, ou sozinha ou através de profissional, de fato ela chega a este lugar. Ela chega ao lugar de socorro. Então, chegando no lugar de socorro, todo um aparato já está montado para ajudá-la a resolver os seus problemas. E por que eu não dizer que tem horas que, por mais que exista lugar com um aparato todo montado, existem algumas pessoas que não conseguem ter força para chegar até lá. Vocês conhecem alguma história assim? Pessoas que estão doentes, que estão sofrendo, estão dificuldade, que às vezes até aconselham ali, ó, se você for ali, a segunda esquerda, a direita, tal, você vai, tem lá um horário bom e a pessoa vai te atender bem. Eu conheço pessoas, mas essa pessoa não vai, essa pessoa não procura, essa pessoa não tem capacidade de buscar o socorro. Eu posso dizer que existe ainda, dentro dessas profissões, algumas pessoas que, vendo essa debilidade, tomam uma decisão. Elas, vendo que pessoas estão sofrendo, que pessoas estão em dificuldade, elas entram em seus veículos, ligam as sirenes e vão ao encontro dessas vítimas. Elas sabem que elas não têm como chegar até nós. E nós estamos falando nesse momento daqueles que são socorristas. Eles saem em socorro, eles saem
busca daqueles que estão como vítima, que estão sofrendo, que estão presos, que estão entre escombros. Então eles não ficam, pura e simplesmente, eles decidem não ficar mais num lugar de conforto, entre aspas, né? Num lugar de segurança, onde ele sabe tudo que está à sua volta, tudo que ele pode fazer, como fazer, que ele não está sozinho, tem uma equipe, e ele entra num lugar diminuto, com uma equipe diminuta, onde até às vezes o motorista da ambulância, ele também é um técnico informático, vai ter hora que ele vai ter que largar o volante e dar ali uma assistência também para ajudar, porque as coisas aconteçam, para salvar vidas. Mas o fato é, eles precisam confiar um no outro. Eles precisam entender que eles são uma equipe, onde um vai estender a mão e falar isso, e eles sabem que aquilo que é o certo vai vir à sua mão. Então eles começam a se respeitar de uma forma diferente. Eles começam a se ajudar de uma forma diferente, porque eles não olham para o seu título, para a sua capacidade. Eu sou técnico, ele é médico, ele é auxiliar. Não. Todos nós, indiferente do cargo que nós estamos aqui com um só objetivo: salvar vidas. E eu paro e me pergunto, será que tem um paralelo disso com a Igreja de Cristo? Será que nós hoje não estamos aqui dentro de um grande hospital e que saímos porta fora dentro de uma ambulância e que precisamos esquecer? Ah, não, mas o Paulino não sabe muito bem como passar gás. Não, então... Não... Ei, calma. Você já parou e tentou treinar ele? Você já tentou parar no momento que você está na base e falar assim, cara, quando eu falar gás, eu não estou falando esparadrapo, o gás é isso aqui. Será que a gente está mandando embora profissionais que têm capacidade, mas que, de repente, no momento de nervosismo, não estão sabendo como agir? Está na hora da gente começar a treinar equipes. Está na hora da gente entender a importância de ter a equipe toda adestrada para que junto, não haja estrelismo, mas junto nós possamos salvar vidas. É exatamente assim que nós vemos no quadro das igrejas. As igrejas são como grandes hospitais, onde na porta, às vezes, você já tem ali o recepcionista, você já tem aquele técnico, que às vezes só daquele primeiro contato com as pessoas que estão chegando, ele já começa a fazer ali algumas perguntas, conversa alguns minutos, e ele às vezes já detecta e vê o que a pessoa está precisando. E ali ele vai ajudar, quando não mesmo, ele mesmo já vai aplicar a primeira dose do remédio ali na portaria. E aí ele agindo de uma forma proativa, ele já começa a ajudar na cura daquela pessoa. São pessoas que aprenderam a definição de amor de uma forma diferente, conforme a Bíblia nos ensina. Eles aprenderam que é amar ao próximo como a si mesmo, conforme está no livro de Levítico. Eles se importam com os outros como se fosse alguém da sua própria família. Traduzindo, eles entenderam plenamente as palavras que se continham na Bíblia. E começam a cuidar dessas pessoas de uma forma diferente. Eles começam a entender a importância do papel que eles têm dentro da igreja. Amém, igreja? Essa tropa de elite, por vezes, está de plantão no hospital e ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele vê que tem leitos que estão vagos. Ele fala, uau, a gente já está atendendo 20, 30, 40 pessoas aqui no hospital espiritual, mas ainda tem 3, 4, 5 leitos vazios. E ele não se contenta, porque ele, na verdade, quer que todos os leitos estejam preenchidos para que muito mais pessoas possam ser curadas de uma só vez. Então, o que eles fazem? Eles saem à procura desses que estão enfermos. Então, são realmente técnicos, enfermagem e evangelistas. São pessoas que saem, você está bem, eu estou sentindo que você não está bem, tem uma vaga no hospital. Ah, mas eu não sei se vão me aceitar, você pode ir com certeza, eu estou te dizendo, tem uma vaga para você. Porque muitas pessoas acham que a doença que ela está não tem mais cura. A doença que ela tem não tem mais jeito. Então eles começam a decidir se suicidar. Elas acreditam que já não há mais oportunidade, elas decidem pela morte. Mas, graças a Deus, não somos nós que decidimos isso. É o Deus Todo-Poderoso que sabe o dia que começa e o dia que termina. E o Espírito Santo está falando no teu coração de uma forma muito clara. Está na hora de você sair desse lugar, de você estar, não de conforto, mas um lugar de dor, e procurar um hospital espiritual. Está na hora de você procurar uma igreja de Cristo Jesus para ter um reencontro com o médico dos médicos, que ele vai curar você. Não importa o tamanho da sua dor, não importa qual é a sua enfermidade, no corpo, na alma ou até mesmo no espírito. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou até mesmo do que nós pensamos. Amém, igreja?
Bom, mas faltou falar de um grupo. Ó, mas a gente já falou de tanta gente. Ah, mas aí vai entrar o ranço. Todos esses anos dentro do militarismo te faz conhecer um pouco mais de algumas coisas que muitos civis não conhecem. E existem aquelas pessoas que estão presas, estão enfermas, estão nas ferragens, estão perdidas. Às vezes no nosso território, às vezes no território inimigo. E dentro das Forças Armadas existem grupos especializados no resgate dessas pessoas. Na Aeronáutica, onde eu faço parte, existe um grupo chamado Paraçar. E o Paraçar tem uma função muito interessante. Ele, diante de uma situação dessa, diante de uma situação de perigo, onde uma pessoa fica num acidente, né, vamos dizer assim, um acidente aéreo, eles têm a função de sair em direção àquele perigo para tentar resgatar a maior parte, uma quantidade de pessoas possíveis. E nós temos diversas histórias na Força sobre atos heróicos desses homens e algumas mulheres também. A maior parte é homem, mas existem também mulheres que fazem parte desse grupamento. E nessa conversa que eu tive essa semana, eu me deparei com uma dessas histórias. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Mas você para e pergunta, o que é necessário para que você seja um desses homens? Será que é pura e simplesmente você vestir uma farda e quando você pergunta, mas como assim o que fazer? Tem uma série de mensagens gravadas no nosso canal falando sobre os SEALs. Eu fiz uma ministração de algumas mensagens curtas falando sobre o que é o grupamento especial americano, SEALs. A gente convida você a ir lá no nosso canal em listas e playlists, você vai achar esses estudos. Né? Faça parte disso porque é muito edificante. Pois bem, não falando agora dos SEALs, mas dos nossos paraçais, do pessoal brasileiro, eles precisam passar por uma formação continuada. Como assim? Eles precisam ser militares da ativa. E depois de serem militares da ativa, eles se cadastram, né, eles se voluntariam para fazer parte de um curso operacional. E fazendo parte desse curso operacional, é um curso de 3 meses, onde menos da metade dos alunos que entram ali conseguem se formar, é uma informação pertinente, é um curso muito difícil, onde eles fazem técnica de salvamento aéreo, terrestre e marítimo, então eles aprendem a operar, né, nos 3 ambientes possíveis. E aí eles começam, né, depois de aprovado nesse curso, eles vão fazer parte do grupamento de SAR, de salvamento. Então é um degrau que eles conseguem, já é um degrau de muita honra. Mas existem aqueles que ainda vão mais além, eles querem ser não somente SAR, mas eles querem ser para-SAR. Então, os paraquedistas, né, de salvamento, eles começam a aprendem a ser paraquedistas, salto livre, salto enganchado, salto livre, e aí eles vão fazendo outros cursos dentro da carreira, como montanha, mergulho. Por quê? Eu vou explicar para você. Porque algumas vezes esses acidentes acontecem em um lugar de controle, em lugar controlado. Porém, existem outros momentos que acontecem aonde? Em zona de conflito. E acontecendo na zona de conflito, eles precisam ser também o quê? Guerreiros para entrar ali, para conseguir resgatar aquelas vítimas. Então, quando é no território nacional, quando é do nosso território, você chama os que têm o curso de SAR. E esses vão ali para poder operar o salvamento. Mas, quando as coisas são em lugares inóspitos, então eles precisam chamar outra parte desse grupamento, que são os que têm mais formação. Para o quê? Para que eles possam entrar em conflito com o objetivo de salvar essas vidas. Ok. E aí você pergunta, mas aonde está o grande mistério disso? Eu vou te passar. O principal homem que deu, eu vou dizer, o melhor de todos os cursos de salvamento foi Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Porque ele juntou uma turma, a primeira turma de salvamento, e ele fez o quê? Ele, primeiramente, ensinou, teoricamente, aqueles homens como eles deveriam se portar. Então ele vai e faz toda uma ministração durante um tempo com a sua turma. E depois que aqueles homens já tinham sido aprovados na teoria, ele vai para a segunda parte. Qual é essa segunda parte?
Não, negativo. Ele mostra como faz. Então ele primeiro fala, você precisa passar a roupa, então tá aqui você vai pegar o ferro, vai montar a tábua, tá ok? Você vai ligar na tomada, vem a voltagem do ferro, tá? E aí você vai, espirra. Então, teoria. E agora, o que eu faço? Agora olha para mim, eu vou passar. Talvez hoje, o grande problema que nós estamos enfrentando na igreja evangélica é exatamente isso. Pessoas que são verdadeiros empresários, que fazem cursos maravilhosos de autoajuda, mas que, na verdade, não vivem aquilo que pregam. Então, querem que você faça coisas que ela mesma nunca fez. Que você viva coisas que ela mesma nunca viveu. Nós estávamos conversando com algumas pessoas nas últimas semanas e elas falavam sobre aquelas pessoas que gostam de infindáveis bate-boca, conversas, né, que não vão levar a lugar nenhum. E aí a gente está vendo que tanto João quanto Paulo fala sobre isso na Bíblia Sagrada, né? Alerta que existia um grupo que gostava disso. E eu oriento o pessoal da minha igreja, vou te orientar também na internet. Quando você tiver com essas pessoas, a melhor forma que tem, não vi outra em todos esses meus 30 anos de evangélico, 15 anos de ministério pastoral aproximadamente, eu não vi outra forma melhor de resolver isso do que quando você pegar essas ingresias na frente da tua vida, você começar a falar com eles sobre o poder de Deus. Coisa melhor. Eu não vi em todos esses anos que quando você começa a falar sobre curas que você já viveu, milagres que você já viveu, coisas que você já fez em nome do Senhor Jesus, libertações, pessoas endemoniadas sendo libertas, pessoas enfermas sendo curadas, literalmente acaba a conversa. Porque eles só são de sofisma. Então, quando você sai do sofisma e começa a entrar na vida real, de coisas que acontecem na vida real, em manifestação de poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, cura, libertação, eles literalmente sentem um asco. Porque eles só gostam de falácias. Então, se você tem amigos assim, e você quer continuar com esses amigos, para que você não tenha problema com eles, quando eles chegarem, você começa a falar de ministério, de mistérios, de poder de Deus, de transformação, de cura, libertação, que literalmente eles vão mudar de assunto. É o evangelho vivo. Essas pessoas gostam do evangelho morto, que é somente a letra fria no papel. E não ela se manifestando conforme a palavra de Deus fala, que nós faríamos coisas maiores ainda do que ele fez. Amém, igreja? Então, nós precisamos viver o evangelho de verdade, o evangelho pleno, onde nós estudamos com afinco a palavra de Deus, entendemos e interpretamos a Bíblia como ela realmente merece, porém, não vivemos estanque. Nós, em paralelo a isso, buscamos, sim, batismo com o Espírito Santo, cura, transformações e libertações. Amém? Então, vivendo o evangelho pleno, vivendo o evangelho vivo, Jesus Cristo fez o quê? Ensinou e mostrava. Ensinava, mostrava. Ensinava e mostrava. E depois de um tempo que ele ensinou e mostrou, aí sim, o que ele faz? Agora vamos para o próximo capítulo desse treinamento. Eu vou enviar vocês de 2 a 2. E aí chega no ponto máximo dessa ministração. Porque esses homens saem, como eu tinha explicado aqui, como verdadeiros resgateiros. Eles saem em busca o quê? Daqueles que estavam feridos, daqueles que estavam machucados, daqueles que estavam à beira da morte. Então eles saem para salvar vidas, anunciando o quê? A palavra que curava. Anunciando para eles o evangelho que eles tanto esperavam, que era melhor ainda do que o bálsamo de Gileade, que era tão famoso na região da Palestina, como sendo um bálsamo de cura, um unguento de cura. Pessoas viajavam de vários países para ir até Gileade para comprar esse bálsamo, porque ele era famoso pela questão da cura. Então saía de tudo que é canto, desde lá do Egito, o pessoal saía, migrava para lá para conseguir comprar o legítimo bálsamo de Gileade. E às vezes a gente canta nem sabe o porquê, né? Tem a música que fala sobre o bálsamo de Gileade, né? E é isso, é por isso. Eles tinham essa propriedade que eles não entendiam a questão mágica. Esse eu troco mágica pelo espiritual. Então, né, eles faziam ungüentos e clamavam o Deus Altíssimo que trouxesse cura. E aí as pessoas de outros países vinham falando, eu vou desfrutar disso. Porque é notório que as pessoas que usam esse unguento são curadas. Amém, igreja? Então,
eles saem mostrando que existia uma cura melhor ainda do que o bálsamo de Gileade. Que existia um médico que era melhor do que qualquer médico. Um rabi que era melhor do que qualquer rabi, que era um verdadeiro rabone. E eles falam, vocês precisam conhecer ele. Mas as pessoas poderiam falar, mas está muito longe, eu não consigo ir até lá. E eles falam, calma, não precisa se preocupar. Ele me ensinou o que fazer. Eu sei, eu fui treinado, eu tenho esse brevet. Eu fui formado nessa escola. E eu estou aqui de todo o meu coração para fazer igualzinho o meu mestre me ensinou a fazer. Eu quero fazer exatamente como eu vi ele fazer. Eu estou aqui pronto para isso. Ah, mas ele enfrentou dificuldades. Eu estou pronto para enfrentar também as dificuldades por amor às vidas, por amor à obra. E é exatamente isso que eles faziam. Eles foram na comissão dos 70. De 2 a 2 enviados para os lugares mais longínquos e inóspitos. Algumas para boas vilas, outras para lugares ruins. E Jesus ensinou até mesmo, quando eles chegassem em lugares que eles não fossem recebidos com honra, que forma eles deveriam tratar. Traduzindo, ele já avisou, nem tudo vão ser flores. Existe gente pregando o evangelho dizendo que tudo vai ser flores. Isso não tem fundamento bíblico. E não é real. Existem dificuldades, existem combates, existem embates. Mas a palavra fala que se nós estivermos conectados nele, ele está conectado conosco e nós vamos dar frutos. E esses frutos vão ser frutos de vida, frutos doces, frutos maduros. Frutos que vão ajudar a trazer libertação e cura pessoas. Essa é uma promessa que nós temos. Eu quero convidar você a tomar posse essa noite dessa promessa. A estando conectado, falar, Senhor, eu quero dar fruto. Senhor, eu quero transformação na minha vida. Senhor, eu quero mudança na minha vida. E nós vamos falar isso no final da mensagem. Porque o Espírito Santo, inclusive, tratou comigo. Paulinho está perto de mim até no momento que o Espírito Santo falou comigo. Ele olhou para mim e ele, o que foi? Eu falei, o Senhor acabou de falar comigo aqui o que eu tenho que fazer. E na sequência ele falou o que eu devia trazer à igreja. Eu só não falei isso para ele não ficar me perturbando. Vai, dá um spoiler, dá um spoiler. Eu falei, eu vou guardar isso, senão eu tô sentindo que eu não vou dormir, que ele vai me perturbar. Vai, fala um pouquinho. Fala. Ah, conta aí, pô, tô aqui contigo. Se ele revelou do teu lado, eu também mereço saber. Então, eu guardei essa... Foi ou não foi? Eu te falei isso? Eu falei, não falei nada. Eu falei, Deus ministrou meu coração com a meu propósito. Calei a boca. Aí eu acho que ele ficou tipo assim, mas é só para você? Eu não falei mais nada para ter paz nos que viriam, né? Pois bem, mas essa noite eu estou revelando que o Espírito Santo também falou algo para a igreja. E eu vou trazer complemento dessa mensagem. Sabe? Ironicamente, eu não sei se você sabe, mas esses homens que quando se formam SAR e dão continuidade ao seu treinamento e completam todos os módulos, e aí eles se tornam para SAR, eles são batizados e recebem um presente. A primeira pergunta é, que presente é esse que eles recebem? Depois eu vou te pedir o pessoal para botar, vou até chegar para o lado aqui, você bota aqui do lado, né, o desenho do presente que eles recebem. Dei até espaço na câmera aqui para ajudar o pessoal da equipe de apoio, né? Esse é o presente que eles recebem. Sabe que presente é esse? É uma faca. Uma faca especial que vai estar no desenho, você assiste depois da mensagem, lembra de dar o like, dá o like no vídeo, faça seu comentário. E ele recebe exatamente isso aqui, ele recebe esse presente. A outra falou assim, ativa as notificações, amém. A equipe de apoio falou aqui, ativa as notificações também. E é uma faca, e essa faca marca que quando ele anda com a farda dele, por toda a carreira dele, ele no cinto pode ter aquela faca presa, é uma autorização que ele tem dentro do uniforme de camuflado. Porque aquela faca mostra que ele não é qualquer um. Ele é uma pessoa diferente dentro da força. Poucos são os militares, nesses aproximadamente 40 anos de esquadrão, se não me falha a memória, que conseguiram ter esse título pleno. E aí você pergunta, eles recebem a faca, nesse momento, nesse cerimonial, eles recebem um número e eles recebem um título. E eu pergunto a vocês, que título é esse? Eles recebem o título de pastor. Aqueles homens que chegam à plenitude do seu treinamento para salvar vidas, a partir daquele momento, são denominados pastores. Será que isso é coincidência? Será que existe coincidência nisso? Pergunto eu a você. E aí você fala, mas esse pastor é de quê? Eu vou explicar para você.
É uma referência ao cão pastor alemão, que, de acordo com a tradição, o detentor desse tem algumas prerrogativas que eu vou dividir com vocês. E a primeira delas é que ele é uma pessoa amiga. A segunda coisa é que ele é uma pessoa leal. A terceira é que é um ser vigilante. E a quarta e última é que, se necessário for, ele se mostra agressivo. Então ele é leal, ele é amigo e é vigilante. Mas se as ovelhas que estão à sua volta estiverem correndo risco, ele também se torna agressivo. E aí eu chego ao nome desse ministério, que é um ministério apostólico Goel. E a função do Goel, como a gente vê ali, é um lugar de redenção. É aquele que traz redenção, é aquele que traz libertação, é aquele que traz recomeço. Mas se você estudar o termo Goel, ele também vai falar sobre o vingador de sangue. Então, da mesma forma que o Goel é aquele que cuida, se necessário for, ele faz com que a justiça de Deus se cumpra. Ele coloca-se exatamente nesse paralelo que ele coloca como agressivo. Eu clamo a Deus que nunca seja necessário que nós venhamos a exercer outra parte do Goel. Até mesmo porque, quando nós precisamos que algo seja resolvido dessa forma, nós sabemos exatamente o que fazer. E nós, servos do Deus Altíssimo, não olhamos para o céu, porque do alto vem o nosso socorro. E o nosso socorro é bem presente na hora da angústia e da tribulação. Então nós sabemos olhar para o alto e esperar que a resposta venha. E sabe, falando em resposta, eu termino essa mensagem contando uma história real, suprimindo nomes por questões éticas. Um homem que fazia parte de resgate. Em certo momento, num acidente aéreo que ocorreu em cima do Rio Amazonas, num voo que, se eu não me falha a memória, saía de Manaus para Boa Vista, ou para Porto Velho, não lembro exatamente. E uma aeronave caiu dentro do rio, o piloto viu, e ele falou assim, a melhor forma que eu tenho de pousar aqui num pouso de emergência é na água. E ele assim fez, ele pousou no rio. E aquela aeronave ficou, né, entre as pedras ali no rio. Só que pelo rio ser caudaloso, ser difícil, né, e a margem, né, quem conhece o Rio Amazonas, é um oceano. Traduzindo, se você não sabe nadar, meu amigo, é melhor você ficar do jeito que você estava ali, porque o risco de morte era muito grande. E alguém que era bom em natação conseguiu fazer a transposição, conseguiu chegar até a margem, e foi acionado o helicóptero do SAR. E o avião de patrulha foi sobre o local onde foi, né, lançado o pedido de emergência. As aeronaves, não sei se vocês sabem, tem um equipamento que fica lançando um pulso de localização, né, para o satélite, e nós temos um avião de rastreamento que pega esse pulso, monitora o ponto, e aí ele informa os helicópteros de resgate aonde é que eles têm que fazer, né? Então ele fica voando muito alto, né, fazendo o ciclo do local onde está o ponto, e ele joga para o helicóptero se orientar na busca. Só que a busca do helicóptero é como? É visual. E aquele helicóptero decolou com a equipe SAR a bordo, e eles saíram ali para tentar salvar mais uma vez vidas. E quando eles chegaram ali, eles conseguiram encontrar a aeronave, e um amigo que fazia parte disso falou que as pessoas gritavam no avião de monitoramento, porque eles tinham conseguido marcar o ponto exato para aquele helicóptero poder chegar até ali. E o helicóptero avisa, tem pessoas vivas. E aí a emoção foi maior ainda, tem sobrevivente, todos comemoravam do helicóptero e do avião. E é lógico, dos acidentados também, porque agora viam o socorro chegando. E ali aqueles homens preparados desceram pela corda. Nesse momento eles pularam no rio com os seus pés de pato e chegaram até a aeronave e perguntaram, viram aquela primeira situação ali, quem estava em condições, e aí um deles começou a nadar com uma pessoa, levando uma pessoa, né, com aquela técnica que a gente até comentou aqui, né, do bombeiro do Rio, como os bombeiros do Rio fazem. Então conseguiu tirar, se não me falha, 2, e quando esse homem voltou para buscar o terceiro, o cansaço fez com que ele fadasse e o rio levou. E nós perdemos esse resgatista. Depois de conseguir salvar 2 vidas,
Porque o helicóptero não teria como ficar, porque existe uma questão de autonomia de voo. O helicóptero teria que voltar para abastecer e pegar os equipamentos corretos para poder chegar até ali com um guincho para poder tirar as pessoas. Mas ele falou, não, eu faço questão de pular aqui para já começar a trazer um conforto. Só que ele não aguentou tirar todos. E ele se foi. Sabe, muitas vezes existem pessoas que estão dando a vida por outras, mas as pessoas não têm. Existem verdadeiros homens e mulheres que estão pagando o preço, estão entrando na brecha, guerreando, trocando tiro. Mas as pessoas que estão à volta não estão nem aí. Mas sabe o que é mais bonito? Todo ano tem pessoas que matriculam-se nesse curso porque decidem fazer parte da equipe de salvamento e resgate. Todo ano o óleo é derramado sobre cabeças de pessoas em igrejas que decidem falar, eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Mesmo sabendo que não haverá comemoração, às vezes, não haverá reconhecimento, mas haverá guerra, troca de tiro, farpas, acusações. Mas as pessoas continuam decidindo fazer o certo, porque é o certo. Porque entendem a magnitude do que está fazendo. E quando a gente entende a magnitude do que nós estamos fazendo, as coisas tomam uma proporção totalmente diferente. Se o vestido dela é mais curto do que eu imaginava, eu não estou preocupado com isso. Se ela fala menos do que eu queria que ela falasse, isso não importa. Porque ela está aqui. Quando eu falar, me dá gás, eu sei que ela vai me dar gás porque ela está aqui somando nesse exército. Se eu falar para ela, faz um bolo de chocolate, ops, ela vai fazer um bolo de chocolate, aleluia, glória a Deus. Mas se eu falar para ela, me ajuda em oração, porque eu vou botar um propósito de oração essa noite, eu sei que ela vai orar comigo. E vai ser melhor que o bolo. Mas me permita, nesses últimos minutos, contar a segunda história que eu queria dividir com vocês. Num outro acidente aéreo também, na região amazônica. Um pequeno avião caiu. E o mesmo procedimento foi startado, né? O posicionamento da aeronave, o piloto lançou a questão do SOS. E ele, SOS, eu tô na posição tal, perdendo o motor, eu vou cair. E aí a torre começa a se comunicar com ele, e aí já plota na torre o último ponto de contato, e aí vai marcando os últimos pontos de contato, já aciona automaticamente, através das torres, né? Avisa o esquadrão de helicópteros, a equipe sai correndo. Já existem as pessoas que estão preparadas para isso, o helicóptero já decola na direção de onde o avião está caindo, é tudo muito rápido. Cada minuto pode representar uma vida ou uma perda de... E eu quero que você entenda bem isso, igreja, porque o Senhor fala da igreja deles um paralelo sobre essa história. Quanto tempo a gente perde? Tem uma pessoa morrendo, não, de repente, semana que vem, eu estou tomando um remédio, e esse remédio, e aí, de repente, semana que vem eu entro num jejum por ela. Quantas vezes a gente está perdendo guerreiros porque a gente não se posiciona na hora exata? Toma conhecimento, já começa a guerra. E todo aquele procedimento, e informaram onde foi que aquele avião caiu. E existia um oficial que era comandante do grupamento SAID e estava a bordo. E ele falou, eu vou nesse resgate junto. E ele subiu no helicóptero, botou o equipamento todo, e ele foi para a porta, quando chegou no ponto, que é onde eles precisavam vasculhar, e ele foi para a porta do helicóptero também. Eles abrem a porta do helicóptero e ficam pendurados ali, para poder ter um melhor visual do que está acontecendo. E ali ficam aproximadamente 4, 6 homens, depende do helicóptero, depende do tipo de... E aí ficam cada um olhando um ponto específico, tentando ver alguma coisa. E eles acharam um ponto. E o piloto do helicóptero avisou, o combustível está acabando, a gente precisa retornar. E esse oficial, que era o comandante do SAR, chega e fala, dê mais uma volta. Ele, comandante, o combustível está acabando, a gente tem pouca janela para voltar... para reabastecer e aí voltar para cá. Não, mas pelo que a gente já está vendo ali, pela fumaça, pela explosão, pegou fogo, não tem sobrevivente. Então deixa que depois a equipe de resgate vai vir só para pegar os corpos, o pessoal de prevenção do acidente vai vir fazer a perícia. Nós não temos mais nada para fazer aqui. Só que ele era somente um piloto. Não desmerecendo isso, por favor. Ele nunca tinha passado, talvez, pelo curso de sobrevivência, o curso de resgateiro, o curso de selva,
Talvez ele não soubesse o valor que se dava àquele equipamento, aquela boina que ele colocou, que os outros que estavam naquele helicóptero usavam. Talvez ele não tivesse a gana pela vida que os outros tinham. E ele só estava preocupado com o equipamento propriamente dito, que estava com combustível em um nível muito baixo. Então eu não julgo aquele piloto. Mas eu convido você a refletir sobre essa história. E esse comandante falou: passa mais uma vez que eu tive a impressão de ter visto algo. Ele falou: você viu o quê, comandante? É a hélice do helicóptero que está soprando sobre a selva e balançou. É só isso. Ele: não, passa mais uma vez. Ele falou: cara, alguma coisa se mexeu lá embaixo. Ele: pô, mas ninguém tá vendo nada. E alguma coisa se mexeu lá embaixo. Eu tô vendo. Eu vi que alguma coisa se mexeu lá embaixo. Ele falou: a gente precisa voltar. Ele: não. Antes de voltar, eu quero descer. E aí os sargentos que estavam com ele: comandante, a gente vai descer. Ele falou assim: não. Eu tô sentindo que eu preciso descer. Aí ficou aquela situação: pô, mas o senhor não, tem mais gente aqui para... Não, eu quero descer. Desceram ele no guincho. E quando chegou lá embaixo, ele andando pelos escombros. Pessoas mortas, queimadas. E de repente uma cadeira da aeronave estava emborcada de cabeça para baixo, né? O banco. E quando ele viu, alguma coisa mexeu. E ele foi até o banco, e quando ele chegou no banco e virou o banco, tinha uma criança de 3 anos presa naquele banco. E ela tinha sobrevivido. Na hora eu lembrei do Asher. Na hora eu lembrei do Benjamin. E eu falei: 3 anos, o Benjamin. Comecei a ver ele correndo por essa casa. E aquela criança estava tentando se esticar para sair daquele banco que ela estava presa. E ela estava agoniada, porque ela estava tentando com as suas forças sair daquilo. E ele falava aquilo, a lágrima já começou a descer. Estava quente, o fogo, o cheiro, e aquela criança queria sair dali. Porque aquela criança entendia que aquilo ali tudo era um grande risco para a vida dela. E ele virou, mostrou a criança para o pessoal do helicóptero. E eu não preciso dizer a festa que foi. E o helicóptero trouxe eles de guincho de volta, e eles correram para o hospital em Manaus. Internaram aquela criança às pressas. E pasme, aquela criança sobreviveu. E aquela criança foi entregue aos seus avós, porque os pais haviam morrido no acidente. Mas nem tudo é ingratidão, nem tudo é dor. Os avós daquela criança faziam questão de todo ano convidar ele para vir no aniversário da criança. E em entrevista, eles perguntaram a ele: o que você viu? Por que você desceu? Ele falou: eu senti que tinha algo. Mas ninguém mais viu. Mas como é que você... Eu não sei explicar. Eu só senti que eu precisava ir até aquele lugar. E eu não precisava que ninguém fizesse isso. Porque eu fui chamado. Eu fui chamado para fazer isso. Tem muita gente delegando. Deus chama você. É você que tem que descer. É você que tem que ir nessa zona de conflito. É você que tem que ir nesse combate. Chega de covardia. Porque se você mandar outros, eu posso dizer uma coisa para você: você pode nem passar por esse cheiro, por essa dificuldade, por essa dor, por esse calor, mas você nunca vai ter história para contar. E aquele homem marcou a carreira dele, tendo um orgulho não só para aquela família, mas para a força. Ele era um orgulho para a tropa que ele era comandante. Porque todos admiravam o meu comandante, que um dia fez, que conseguiu ter um olhar onde ninguém mais viu. Ele virou um nome, ele virou um ícone. Como eu falei, por questões éticas, eu vou resguardar os nomes aqui. Mas enquanto ele contava essa história, e a lágrima descia, eu ali mantendo a posição, mas a lágrima descendo, o Espírito Santo falou ao meu coração: divide com a minha igreja. Tem muita gente, assim como aquela criança que está no meio do conflito, no meio da dor, no meio do sofrimento, que quer correr dali porque acha que aquilo ali não presta, não serve para ele. Aquilo é uma zona de dor, de conflito. Mas, na verdade, estar ali é o que tem mantido ele vivo.
Estar naquele lugar que parece não ser o melhor dos lugares é o que tem mantido ele vivo. E por mais que ele tentasse sair, o Senhor segurava ele naquela cadeira, porque quando ele saísse dali... Quando eu contei essa história para minha filha, ela falou com aquele olhar, né, de adolescente, bucólico, falou assim, viraria comida de bicho. Sim, porque os petiscos, viraria, uma criança de 3 anos andando na selva, viraria petisco de bicho. Foi o que ela falou, a gente riu um pouco, tem como. Então, o estar preso naquela situação, na verdade, era o carinho do Senhor para aquela criança sobreviver. E muitas vezes a gente está inquieto, querendo viver algo novo. Na verdade, o Senhor fala, fica quieto aí, porque você não tem noção do que está acontecendo do lado de fora. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a parar de se debater, a parar de murmurar e fazer como o salmista nos ensinou, olhar para o céu, porque do céu vem o nosso socorro. Você pode falar, mas está demorando demais. Calma, falta só um pouquinho de tempo. E o nosso resgatador virá das nuvens para nos salvar. O nosso resgatador vai vir para nos salvar desse mundo de trevas, dessa dificuldade que nós estamos vivendo. Porque ele é fiel. O seu satélite sabe onde cada um está. Onde cada um daqueles que vai ser resgatado está. Ele não perde a gente do foco. Sabe, aquele avião comemorável porque eles conseguiram traçar o ponto. Mas o nosso resgatador sabe exatamente onde a gente está em cada momento. Em nome de Jesus, saiba que existem pastores velando por você. Que são vigilantes, que são leais, que são amigos. Mas se tocarem nas ovelhas do Senhor, que são capazes de serem agressivos para defender a honra e a glória do Deus Altíssimo. Mas que esses pastores possam entender que existem coisas que nós precisamos nos posicionar e agir. Mas até nós, tem momentos que nós só precisamos parar e olhar para o alto, porque de lá que vem o nosso socorro. Amém, igreja? Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a se matricular nesse curso. O curso de salvamento. O curso de servo do Deus Altíssimo, que está disposto a fazer algo a mais do que tem feito até hoje. Talvez você tenha observado, talvez você tenha olhado, talvez até você tenha se preparado, mas eu quero dizer, você se preparou a ponto de ser um sar ou de ser um para-sar? Não, eu estou até aqui para resgatar em lugares seguros. E além das linhas dos inimigos, não, aí já é outra parada, aí o pastor que vai, eu tô fora desse negócio, que é muito perigoso. O contra-ataque é muito, muito pesado. Lá eu corro o risco de tomar tiro. Aqui eu só vou ganhar elogio. O Senhor está nos chamando para nos posicionar. Para entender que Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso guarda. Mas existem coisas que nós precisamos nos posicionar e agir. Amém, igreja? Antes de falar aqui sobre a questão do propósito, que é uma coisa específica para a igreja, eu quero orar por você. Inclina sua cabeça em nome de Jesus Cristo. O Senhor falou aos corações essa noite. E enquanto eu chorava, sendo ministrado pelo Espírito Santo essa semana, eu só pedia que o Senhor, por favor, que eu consiga passar pelo menos metade do que eu estou recebendo. O meu clamor ao Deus Altíssimo é que essa noite eu tenha conseguido passar ao teu coração a mensagem que o Senhor queria falar a você. Talvez você esteja falando, está doendo demais, eu não tenho forças para me mover. E o Senhor quer te dizer, eleve os seus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não delimite o poder de Deus, não tenha medo, não duvide em nome de Jesus, porque Ele é o todo-poderoso Deus. Diante dele todas as forças se prostram, dobram os seus joelhos e reconhecem que Ele é o Deus Altíssimo. Então eu quero convidar, eleva os teus olhos e clama pelo socorro dele, que ele te ouve. Ele te ouve. Semana passada eu conversava com uma pessoa que fazia parte de uma outra religião e essa pessoa trouxe um testemunho para mim, eu falei assim, uau, que fantástico. Onde ela falava que os espíritos chegavam para atormentar uma vida. Mas essa pessoa que era viciada em drogas
olhou para o alto e começou a orar. E do momento que ela começou a orar, veio uma luz branca sobre ela. E aqueles demônios vieram afligi-la, mas quando elas estavam chegando perto, apareceu um arcanjo do Senhor. Na verdade, apareceram 2 arcanjos do Senhor. E naquele mesmo momento falaram assim: não se envolvam, não toquem. Nem cheguem perto da luz. E eles gritavam: mas ela é nossa, nós temos legalidade sobre a vida dela. Nós temos o direito de habitar nela, porque ela nos deu esse direito. E eles falaram: sim, vocês têm esse direito, sim. Mas nesse momento, ela está conversando com o Pai. E quando essas pessoas conversam com o Pai, ninguém pode se meter. Nem mesmo os espíritos que têm legalidade para operar. E eu parei, olhei aquilo e falei: uau, eu estou ouvindo isso de um filho das trevas, é isso mesmo? E às vezes nós que somos do Deus Altíssimo não mensuramos o poder que o nosso Deus tem. E eles mesmos reconhecem. Não, nós não. Os espíritos tiveram que recuar e esperar. E aí você pergunta: por quê eles tiveram que esperar? Por um motivo simples. Porque se naquele momento ela decidisse fazer um retorno para os braços do Pai, aquela legalidade que eles tinham havia cessado. Eu não sei como está a sua situação hoje, mas eu quero te chamar a inclinar a cabeça, dobrar os teus joelhos e nesse momento começar a orar ao Pai. E a redoma de proteção estará sobre a tua vida e esses demônios que têm te oprimido saiam agora em nome de Jesus. Agora é a tua oração com Deus Altíssimo, agora é a tua conexão com Ele. Clama a Ele, chora diante dEle, fala com Ele, pede perdão a Ele, porque com certeza Ele vai te perdoar. Ele não desistiu de você. Eu quero te dizer que enquanto há fôlego, há vida, enquanto há vida, há esperança, e a esperança é essa noite. Em nome de Jesus, se conecta de novo com o trono do Altíssimo, se conecta novamente na presença do Deus Altíssimo, porque Deus quer fazer coisas grandiosas através da sua vida. Beribia Súria. Espírito de Deus, eu quero apresentar essa igreja diante de Ti, e agora clamores estão sendo levantados a Ti, Pai. Nesse momento nós levantamos um clamor a Ti, pedidos de perdão são feitos, Pai. Palavras são ditas de amor, Pai, de reconstrução de pontes são colocadas agora, e eu quero pedir que o Senhor opere de uma forma especial no seio da Tua igreja. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações de uma forma muito grandiosa, muito poderosa, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem feito e vai fazer ainda muito mais, muito mais, muito mais. Nos ajuda, Pai. Nos orienta. Ainda existem muitos quilômetros a serem cumpridos na nossa trajetória. E eu quero pedir ao Senhor que nos ajude para que nós não venhamos a desviar do Teu caminho, nem por 1 metro que seja, mas que nós possamos, em toda a nossa trajetória, manter-nos fiéis rumo a Jerusalém Celestial. Eu te bendigo e te louvo pelo cuidado e o carinho que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E eu creio que essa semana será uma semana de vitória, uma semana de conquistas, uma semana de transformação. Eu creio, Pai, que respostas começarão a vir, a fluir em nossa direção e nós entenderemos os próximos passos que precisam ser tomados em nossa vida. Nos orienta, nos ajuda. Eu quero apresentar, Pai, os corpos físicos, as dores que algumas pessoas que estão aqui no nosso meio estão sentindo. Eu quero pedir cura em nome de Jesus. Eu quero pedir agora que o Senhor derrame o bálsamo de gileade espiritual sobre as nossas vidas. Tu és o Deus que cura, Tu és Jeová Rafá, Tu és Jeová Jirê. E nós queremos pedir agora cura para os nossos corpos em nome de Jesus. Liberta-nos, Pai. Tira os grilhões que foram lançados, Pai, que conseguiram nos alcançar. Tira essa noite em nome de Jesus. E, Pai, traz a cura. Traz a cura, Papai. Em nome de Jesus, traz a cura. Eu profetizo sobre a tua semana, uma semana de vitória e de conquista em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre essa amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe grandemente. Shalom, Adonai.